Saudações, sejam bem-vindos ao nosso encontro semanal. Hoje estamos iniciando uma nova série de estudos. Hoje nós vamos começar a falar sobre andando com os gigantes da fé. É a nova série de estudos que estaremos desenvolvendo a partir de hoje. Eu quero começar este momento orando, pedindo ao Espírito Santo que nos ilumine para que possamos entender o que nós estaremos ouvindo a partir de agora. Vamos orar? Deus, te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos dá. Pedimos que teu Espírito nos ilumine para que possamos entender o que vamos estar lendo, compartilhando a partir de agora. Pedimos que teu Espírito nos conduza nesta nova jornada e que o teu nome seja exaltado e glorificado. É a nossa oração em nome do Senhor Jesus. Amém. Pois muito bem, hoje estaremos andando com o nosso primeiro gigante da fé. E sobre ele, eu quero compartilhar com vocês que o nosso gigante da fé de hoje, ele foi filho de Lameque, seu avô foi Matusalém. Matusalém foi o homem que mais viveu na Bíblia. Ele viveu 969 anos e o bisavô do nosso gigante da fé de hoje foi nada menos, nada mais do que Enoque. Enoque, ele foi trasladado por Deus, ou seja, Enoque ele não passou pela morte física como todos nós passaremos. E Enoque, ele viveu 365 anos. Será que vocês já sabem quem é o nosso gigante da fé? Se não sabem, eu vou dar mais informações para ver se vocês conseguem saber quem é o nosso gigante da fé de hoje. Bom, o nosso gigante da fé, ele era casado, ele tinha 3 filhos e os seus 3 filhos eram casados. E aí, já acertou? O significado do nome do nosso gigante da fé é descanso, repouso, é o significado do nome dele. Bom, a história do nosso gigante da fé, ela está registrada no livro de Gênesis, a partir do capítulo 6 até o capítulo 9. Eu estarei lendo com vocês o versículo 8 do capítulo 6, que diz assim: porém, Noé achou graça diante do Senhor. É isso mesmo, o nosso gigante da fé de hoje é Noé. Estaremos caminhando, estaremos andando com Noé, estaremos ouvindo Noé, estaremos aprendendo com Noé e estaremos tirando preciosas lições do relacionamento de Noé com o nosso Deus. Vejamos o cenário em que Noé viveu. Como era o mundo do nosso gigante da fé, Noé? Vamos ver que o gênero humano estava mergulhado em profunda corrupção na época em que Noé viveu. A maldade do ser humano se multiplicava cada vez mais na terra, ou seja, o ser humano ele continuava sendo cada vez mais perverso, praticando cada vez mais a maldade. Isto levou Deus a se entristecer com a situação perversa do ser humano. Então Deus decreta o seu juízo sobre a raça humana. Porém, em meio ao caos, surge uma esperança para a humanidade. Embora Deus tenha decretado um juízo, surge uma esperança para esta humanidade.
E nós vamos ver o seguinte, que esta esperança foi Noé. Quais eram as qualidades de Noé que fez dele um homem diferente dos outros de sua época? A Bíblia vai dizer que Noé achou graça diante do Senhor. A Bíblia vai dizer que Noé era justo, íntegro, ele andava com Deus. Deus anuncia como será o seu juízo sobre a humanidade corrompida. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Os homens estavam cada vez mais violentos. O ser humano tinha corrompido o seu caminho na terra. Deus anuncia a Noé como se dará o seu justo juízo sobre a humanidade. Embora Deus tenha anunciado o seu juízo, embora Deus tenha anunciado a Noé como seria esse juízo, Deus tem um plano para salvar a humanidade. A Bíblia vai nos falar que Deus não tem prazer na morte do ser humano que vive pecando, na morte do ser humano que pratica o mal continuamente. Mas o desejo de Deus é que este ser humano se arrependa e seja salvo dos seus pecados. Deus tem um plano para salvar a humanidade. Deus diz a Noé o que deveria ser feito. Deus salva Noé e sua família. Deus anuncia quem deveria entrar na arca que Noé estaria construindo. Deus cumpre o juízo prometido. Noé e sua família darão continuidade à raça humana. Depois do dilúvio, Noé oferece um culto ao Senhor. Culto este que o Senhor recebe, que o Senhor aceita. Pois muito bem, Deus manda então o seu dilúvio sobre a face da terra. Deus salva Noé, a esposa de Noé, os 3 filhos de Noé e as noras de Noé. O dilúvio termina, Noé e sua família saem da arca com os animais. Então Deus resolve fazer uma aliança com Noé que se estende a toda a humanidade. Não só a humanidade, mas a todos os seres viventes. Deus faz uma aliança com todos os seres viventes que saíram da arca que Noé construíra. Em Gênesis capítulo 9, versículo 11, encontramos as seguintes expressões: eu faço a seguinte aliança com vocês, prometo que nunca mais os seres vivos serão destruídos por um dilúvio e nunca mais haverá outro dilúvio para destruir a terra. Deus faz uma aliança com Noé, com a sua família, com todos os seres vivos. Deus abençoa Noé e a sua família. Eles deveriam ser fecundos, deveriam se multiplicar e deveriam encher a terra, dominar a terra. Os seus descendentes dominariam a terra e, em meio a tudo isto, para testificar a aliança que Deus fez com a humanidade através de Noé, Deus apresenta um símbolo, o arco de Deus, que nós conhecemos como o arco-íris. Pois muito bem, nós conhecemos um pouco da história de Noé, conhecemos um pouco do cenário em que Noé estava inserido quando todas estas coisas aconteceram, mas quais seriam os conselhos que Noé nos daria, nós, seres humanos, que estamos vivendo hoje? Na sociedade tão corrompida que estamos vivendo, numa sociedade em que a maldade ela cresce cada vez mais, o ser humano parece estar insensível às necessidades do seu semelhante. Que conselhos Noé teria para nos dar? Ouçamos os conselhos de Noé. Que conselhos
Noé pode nos dar. Precisamos entender que podemos fazer a diferença. Então, o conselho de Noé, para você que está me ouvindo, para nós é: façam a diferença. Façam a diferença. Enquanto andamos com Noé, ele compartilha palavras de incentivo que oferecem 5 maneiras pelas quais podemos fazer a diferença. Primeiro, vocês podem fazer a diferença para a sua família. Vocês podem fazer a diferença para a sua família. Levar uma vida de integridade e obediência a Deus é algo que sempre tem o potencial de causar um impacto positivo na vida de outras pessoas. Nem sempre enxergamos isso enquanto estamos combatendo o bom combate, mas é o que acontece. Noé foi escolhido por Deus para construir a arca por causa do modo como ele vivia. Felizmente, sua obediência resultou num benefício coletivo. A sua família foi salva por causa de sua obediência. Em Gênesis capítulo 7, versículo 1, nós lemos o seguinte: disse o Senhor a Noé: entra na arca, tu e toda a tua casa. Deus não ordenou que somente Noé entrasse na arca, mas a ordem foi: entra na arca, tu e toda a tua casa. Aqueles que estão próximos a você são abençoados quando você faz o que é certo. Lembre-se, aqueles que estão próximos de você são abençoados quando você faz a coisa certa. O segundo conselho que Noé nos dá é: vocês podem fazer a diferença para a criação de Deus. Vocês podem fazer a diferença para a criação de Deus. Ninguém jamais cumprirá novamente o papel especial que cumpriu Noé. Não há outro Noé, só houve um Noé. Mas você não precisa ser Noé para causar impacto em seu mundo. Cada um de nós pode fazer do lugar onde se vive um local melhor do que era quando o encontramos. Pense em como você pode melhorar seu cantinho no mundo. Pense o que você pode fazer para tornar a sociedade em que você está inserido, o contexto em que você está inserido, o que você pode fazer para tornar este lugar melhor, o que você pode fazer para ser bênção na vida das pessoas que você se relaciona no seu dia a dia. O terceiro conselho que Noé nos dá é: vocês podem fazer diferença para as gerações futuras. Nós podemos fazer a diferença para as gerações futuras. E quero compartilhar com vocês uma experiência. Certa vez, um jovem ficou a observar um homem com seus 80 anos plantando um pomar de maçãs. O ancião, com amor e esmero, preparou a terra, plantou as mudinhas e as regou. Depois de observar por um tempo, o jovem disse: o Senhor não espera comer maçãs dessas árvores, não é? O Senhor respondeu: não, mas alguém as comerá. Ele respondeu que não iria comer, mas disse que alguém iria comer. Por causa da aliança de Deus com Noé, podemos ter certeza de que estamos livres da destruição causada por um dilúvio que atingiu o mundo inteiro. Os habitantes da terra ainda recebem o benefício decorrente da vida de retidão de um homem chamado Noé. Até hoje nós somos abençoados, somos beneficiados
pela aliança que Deus fez com este homem. Você e eu também podemos beneficiar gerações futuras. Talvez você e eu não vamos colher aquilo que estamos plantando hoje, mas quem sabe os nossos filhos, os nossos netos, os nossos bisnetos, os nossos descendentes irão colher, irão se beneficiar com aquilo de bom que nós estamos fazendo hoje. Quando você serve as pessoas ou as influencia de maneira positiva e as incentiva a passar para os outros o que elas receberam, você cria uma série de impactos que pode abençoar vidas. É multiplicar o amor, multiplicar a solidariedade, multiplicar a amizade. Lembre-se, suas ações podem ajudar aqueles que vêm depois de você. Suas ações podem ajudar aqueles que vêm depois de você. O quarto conselho que o nosso gigante da fé nos dá hoje é: vocês podem fazer a diferença para Deus. Vocês podem fazer a diferença para Deus. São muitas as vezes em que não conseguimos perceber a importância que nós temos para Deus. Às vezes depreciamos a nós mesmos, às vezes diminuímos a nós mesmos, às vezes nos sentimos tão inferiores, muitas vezes não entendemos o quanto temos de valor para Deus. A Bíblia diz: pois os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. Numa versão mais livre deste versículo, que se encontra em 2 Crônicas, capítulo 16, versículo 9, nós encontramos as seguintes expressões: pois os olhos do Senhor passam por toda a terra, para cima e para baixo, procurando pessoas que tenham um coração perfeito para com Ele, de maneira que Ele possa mostrar o grande poder que tem em ajudar essas pessoas. Você pode fazer a diferença para Deus. Foi o que aconteceu com Noé. Deus estava triste com o ser humano que havia criado. Contudo, Noé achou graça aos olhos de Deus e levou-o a salvar a humanidade. Por causa do seu relacionamento com Deus, Noé mudou o curso da história. Deus está sempre à procura de alguém que fique na brecha por Ele e deseja juntar-se a pessoas que o amam, a pessoas que querem um compromisso com Ele. O quinto conselho que o nosso gigante da fé nos dá hoje, quinto e último conselho, é: vocês podem fazer a diferença em qualquer época. Vocês podem fazer a diferença em qualquer época. Algumas pessoas querem impor restrições a si mesmas de acordo com seu talento, sua inteligência ou experiência e tantas outras coisas. Outras se preocupam com a idade, mas com Deus uma pessoa sempre pode fazer a diferença, independentemente de circunstâncias ou outras situações. A idade não significa nada para Deus. No episódio em que Jesus alimentou 5.000 pessoas, foi um garoto que proveu os pães e os peixes para que Jesus pudesse realizar o milagre que ele realizou. Noé tinha 600 anos quando começou a chover e ele entrou na arca.
Ele foi agente de Deus para a preservação da raça humana, para a preservação dos animais que foram criados por Deus. Você nunca é velho ou jovem demais para fazer a diferença para Deus. Você nunca é velho ou jovem demais para fazer a diferença para Deus. Chegamos ao final de nossa caminhada com o nosso gigante da fé, Noé. Antes de se despedir de nós, Noé nos dá algumas palavras de incentivo. À medida que encerramos a nossa caminhada, nos aproximamos de nossos últimos momentos juntos. Noé, apressado, compartilha as últimas riquezas de sua sabedoria conosco. Primeiro, não tenha medo de se levantar no meio da multidão. Não tenha medo de se levantar no meio da multidão. Sei o que significa estar sozinho. Noé estava sozinho. Estava com sua família quando ele foi levantado por Deus e ele não teve medo. Segundo, não tenham medo de fazer algo pela primeira vez. Foi estranho construir um barco longe de um mar ou rio no qual ele pudesse velejar. Não tenham medo de fazer algo pela primeira vez. E por último, quando virem um arco-íris, lembrem-se de que uma pessoa pode fazer a diferença. Uma pessoa pode fazer a diferença. Talvez as pessoas falem para você, mas você sozinho não vai mudar o mundo. Você sozinho não vai mudar as circunstâncias. Mas você está fazendo a tua parte para que mudanças aconteçam. Noé faria a seguinte oração por nós. Senhor, por favor, ajuda meus companheiros de caminhada a compreender o poder de uma única pessoa comprometida com o Senhor. Fala-lhes sobre a única tarefa para a qual tu os chamastes e dá-lhes a vontade e o poder para cumpri-la, para que eles também possam fazer a diferença. E ele termina dizendo, amém, que assim seja. E com isso, Noé diminui o passo e se despede de nós. Observamos enquanto ele se afasta de nós e então notamos que uma outra pessoa está se aproximando de nós para caminhar ao nosso lado. Nos despedimos do gigante da fé, Noé. Uma outra pessoa estará andando conosco semana que vem. Estará nos falando como foi ou como é o contexto em que ela vivia e como podemos ser bênçãos nas mãos de Deus no contexto em que nós estamos vivendo. Vamos orar? Deus, te agradecemos pela oportunidade de saber que podemos fazer a diferença. Diferença para a nossa família, diferença para o Senhor, diferença para gerações futuras. Deus, muito obrigado. Nos dê condições, nos dê capacidade para de fato fazermos a diferença. E Senhor, permita que tenhamos a fé, a certeza de que o Senhor está conosco em todos os momentos, assim como o Senhor esteve com o nosso amigo Noé há milhares de anos atrás. Deus nos abençoe. Esteja conosco a cada momento. É a nossa oração em nome do Senhor Jesus. Amém.
Bom, te aguardo em nosso próximo encontro, quando estaremos falando sobre mais um gigante da fé, e que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, esteja com você. Amém. A salvação. Um plano pra salvar, um pacto pra selar, silêncio no céu. Resgate, salvação, encheu seu coração, ele nem hesitou. No palco do amor, o autor anunciou a vida e salvação. Tudo que ele fez foi obedecer o